Boa noite. Declaro aberta a 171ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de correspondência recebida. Ofício número 440 de 2024 do Gabinete do Prefeito, encaminhado a essa Câmara em 13 de novembro de 2024. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do inciso 4º do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal decidi vetar por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei número 54 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2025, com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo único. As receitas provenientes de emendas parlamentares devem ser aplicadas conforme as indicações dos legisladores. Assim, segue as razões do veto em anexo e, dessa forma, e para fins de reexame, retornamos o mesmo a esse nobre legislativo. Respeitosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Razões do veto. A aplicação de recursos provenientes de emendas parlamentares deve seguir as normas constitucionais e legais. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 166, parágrafo 9, prevê que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual devem ser executadas obrigatoriamente. Esse dispositivo foi consolidado pela emenda constitucional número 86 de 2015, que introduziu o conceito da emenda impositiva. Portanto, a execução dessas emendas parlamentares deve respeitar as indicações dos parlamentares e obedecer aos princípios constitucionais, especialmente o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Carta Régia de 88. Ocorre que a redação do parágrafo 1 do artigo 6º do projeto de lei 54 de 2024 careceu de técnica legislativa, permitindo interpretação que, além de ferir a norma constitucional, contraria o próprio interesse público, como a possibilidade de vereadores darem destinação às emendas vinculadas provenientes dos deputados estaduais, federais e senadores, já que a norma vetada não define o conceito de receitas de emendas parlamentares. Desse modo, a vinculação de receitas via emendas parlamentares evidencia a inconstitucionalidade da redação do artigo 6º do projeto de lei 054 de 2024 e a violação do princípio da separação dos poderes, já que o poder de emenda parlamentar não é ilimitado e a destinação especial de recursos pelos vereadores somente é possível em relação às emendas impositivas e nos moldes estabelecidos pela Constituição da República, sob pena de interferência em matéria de competência do Poder Executivo. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento da jurisprudência referente ao tema. Vejamos. Embargos de declaração em ações diretas de inconstitucionalidades, lei orçamentária do município de Pirapó, lei municipal número 1799 de 2019, emenda parlamentar, remanejo de dotação destinada ao pagamento de pessoal do Poder Executivo.
É inconstitucional a emenda parlamentar que estabelece remanejo de dotação orçamentária em favor do Poder Legislativo de rúbrica destinada ao pagamento de pessoal do Poder Executivo por violação do artigo 152, parágrafo 3º, inciso 2, letra A, da Constituição Estadual. Poder de emenda parlamentar que não é ilimitado, devendo ser exercido, no caso dos vereadores, dentro da moldura estabelecida pelas Constituições Federal e Estadual. Não cabem embargos declaratórios para forçar simples reanálise das alegações já examinadas, hipótese que se manifesta quando a alegada contradição no acórdão embargado, mas não é o que pretende a voltada à reforma do decidido. Embargo de declaração não acolhidos. Unânime, embargo de declaração civil, número 700-844-39512, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O relator, Marcelo Bandeira Pereira, julgado em 8 de setembro de 2020. É bem possível que amens legislatórios, ou seja, a vontade do legislador, tenha objetivado dizer menos do que diz, mas uma vez publicada a norma, sua interpretação deixa ser propriedade de quem a criou, razão pela qual não se pode permitir interpretações que contrariem a Constituição da República e o interesse público local. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar a norma especificada do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores da Câmara Municipal. Bueno Brandão, 14 de novembro de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Ofício número 445 de 2024, Bueno Brandão, 14 de novembro de 2024, gabinete do prefeito, para a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Celestíssimo senhor presidente, o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, com CNPJ 18 940 098 0001-22, através de seu representante legal, senhor prefeito municipal, senhor Silvio Antônio Félix, vem através desse prestar esclarecimentos referentes aos requerimentos de número 049 de 2024. No requerimento é solicitada a documentação diversa do contrato de repasse número 88, 92, 26, 19 e informamos a não existência de contrato de repasse com essa numeração, não havendo, portanto, a possibilidade do envio do documento solicitado. Esclarecemos que executamos um instrumento com os dados parecidos, número 88, 92, 26/2019, no valor de R$ 248.300. Recurso oriundo de emenda parlamentar do deputado Dimas Fabiano. O recurso foi vinculado no programa 560002-0190002, Planejamento Urbano, itens de investimento, pavimentação, sendo como proponente o município de Bueno Brandão e responsável do proponente ao senhor Silvio Antônio Félix, CPF número 876059-37687, e sendo o concedente o Ministério de Desenvolvimento Regional, representado como responsável pelo convênio, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, CPF número 00466648901. Esse instrumento teve como objeto cadastrado na plataforma Siconv atual transfergov.br. Objeto pavimentação CB o quê? De vias urbanas do município. Categorias: obras e serviços de engenharia. Os valores registrados na plataforma foram um valor global de R$ 248.548,55. Valor de repasse de R$ 248.300, com depósito de contrapartida pelo município no valor de R$ 248,55, tendo como local definido para ser pavimentado um trecho da rua Cruz de Seda. Toda a documentação técnica foram inseridas na plataforma Siconv, na aba Projetos Básicos, Termo de Referência. Os mesmos foram analisados e aprovados em 5 de junho de 2020 pelo técnico da Caixa
senhor Lázaro Roberto Correia, Engenharia Caixa, como também pelo senhor Rogério Antônio Silva, Gerência Regob. Em 26 de junho de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de licitação desta obra, concorrência pública número 08/2020, processo número 350/2020, com data marcada para abertura dos envelopes para o dia 29 de julho de 2020, às 10 horas, pelo setor competente na sede deste município. O processo licitatório teve como vencedora para executar as obras a empresa Fab10 Engenharia Limitada, CNPJ 0174153/000106, pelo valor de R$ 199.642,46, em que foi gerado o contrato administrativo número 260/2020, assinado em 21 de setembro de 2020. A documentação do processo licitatório foi anexada na plataforma SICOMV em 11 de fevereiro de 2021, analisado e aprovado pela mandatária Caixa Regob, Poços de Caldas, em 26 de fevereiro de 2021, tendo como analista técnico o senhor Rafael Nobre Porto. A ordem de serviço foi enviada à empresa na data de 19 de julho de 2021. Com a evolução das obras, foram feitos os pagamentos para as empresas conforme dados a seguir. Em 15 de setembro de 2021, foi pago R$ 177.480,25. Em 29 de novembro de 2021, foi pago R$ 21.708,97. E em 6 de dezembro de 2021, foram pagos tributos ISS no valor de R$ 443,24. Observação: pagamentos feitos na plataforma SICOMV através de ODTV. Valores que somados chegam ao valor contratado de R$ 199.642,43. A diferença de 3 centavos se dá pelo arredondamento de valores nas planilhas. Na data de 21 de 10 de 2021, foi emitido à empresa o termo de recebimento provisório e, em 3 de novembro de 2021, o termo de recebimento definitivo. Em 30 de dezembro de 2021, foram devolvidos para os cofres da União o saldo remanescente deste convênio no valor de R$ 51.325,20. Valor que não foi utilizado porque a licitação ficou abaixo do valor do recurso. O saldo do convênio ficou depositado em conta poupança com rendimento de juros, por isso o motivo de devolução desta quantia. É importante esclarecer que esse saldo remanescente não poderia ser utilizado para uma ampliação de metas, porque o regimento do contrato de repasse em questão não permitia tal operação. Frisamos que todas as operações referentes ao contrato foram feitas dentro da plataforma SICOMV, transferigov.br. Os pagamentos também são feitos no sistema através de ODTV, Ordem Bancária de Transferência Voluntária. A prestação de contas foi realizada no sistema de acordo com as normas técnicas estabelecidas. Toda a documentação está inserida na mesma e pode ser verificada, como a possibilidade de se baixar e salvar os arquivos. Após verificação da documentação enviada pelo tomador, relativa à prestação de contas final do referido contrato de repasse, a mesma foi aprovada no SIAP, Sistema Integrado de Administração Financeira, em 12 de janeiro de 2022, na data de 19 de maio de 2022, através do ofício número 0215/2022, Regob, Poços de Caldas, em anexo, foi informado ao representante legal desse município, o senhor prefeito Silvio Antônio Félix, a aprovação da prestação de contas final. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Ofício número 444 de 2024, Bueno Brandão, 14 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, CNPJ 18.940.098/00022, através de seu representante legal, o senhor prefeito Silvio Antônio Félix, vem através destes prestar esclarecimentos referentes ao requerimento de número 047 de 2024. Trataremos, em primeiro lugar,
do contrato administrativo número 166/2023. Primeiro trecho, cujo recurso é oriundo do Ministério da Agricultura e Pecuária pelo convênio 939151/2022. Foi emitida a ordem de serviço na data de 17 de janeiro de 2024 para o início das obras. Durante o período foram realizadas 2 medições e pagamento OBTV para as empresas através da plataforma Transferigov. Em anexo, desde o início das obras até esta data, estamos tendo dificuldades com o cumprimento contratual pela empresa. Diante de diversas tratativas para a evolução das obras, ainda ocorre morosidade na execução. Pelos meios legais, essa municipalidade tomou como providências notificar inúmeras vezes a mesma dentro desse contrato. Notificações, memorandos internos e respostas NJ. Caetano, em anexo, que devem ser lidas em plenário para a elucidação das questões levantadas. Também houveram reuniões com os responsáveis pela empresa para tentar solucionar os problemas. Já pelo contrato administrativo número 117/2023, segundo trecho, não está sendo diferente em relação às dificuldades apresentadas pela empresa para executar as obras, cumprindo o cronograma físico-financeiro. A ordem de serviços foi emitida em 20 de junho de 2024. A empresa NJ Caetano fez a regularização do solo, iniciou a confecção de canaletas e serviços iniciais. Foi realizado o início da pavimentação do trecho em 11 de 2024, e até essa data ainda não é cabida uma medição pelo tamanho do trecho pavimentado, mas dentro desse período do tempo também foi preciso notificar a empresa. Quanto à continuidade das obras, informamos que é de interesse do município pela sua finalização, mas depende das ações a serem tomadas pela empresa daqui para frente. Continuando de maneira como está, existe o risco de rompimento de contrato e abertura de novos processos para se contratar novas empresas para finalizar os 2 trechos. Esclarecemos ser de suma importância para toda a população a pavimentação desses trechos, pois a utilização da estrutura é feita principalmente para o escoamento da produção agrícola, acesso para a população local aos serviços disponíveis na área urbana, de educação, lazer, saúde, venda da produção agrícola e trabalho, entre outros. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Ofício número 443, 2024. Bueno Brandão, 14 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e demais vereadores da 19ª legislatura, em resposta ao requerimento número 045 de 2024, encaminhado pelo vereador Antônio Marcos Martins, acerca das emendas impositivas da Câmara Municipal de Bueno Brandão, referente aos anos de 2023 e 2024, a qual indicaram a compra de uma motocicleta para a divisão de lançamento e fiscalização fazendária, bem como para a aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Saúde, com valores aproximados de R$ 19.000 e R$ 89.000, respectivamente. Assim, de acordo com o memorando número 10 de 2024, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, Contabilidade, Tesourarias e Materiais, foi adquirida com referida emenda impositiva uma motocicleta 0 km, modelo Honda CG 160 Fan, 160 cilindrada, tipo flex, na cor cinza, através do processo licitatório número 163/2023, na modalidade de pregão eletrônico número 44, com valor de R$ 19.100. Inclusive, foi juntado como anexo referido certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. Do mesmo modo, de acordo com o memorando interno SSDB 820/2024, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, houve a aquisição de 3 veículos para dar suporte aos serviços de transporte de pacientes, sendo uma ambulância furgoneta tipo A, no valor de R$ 270.000, uma van de 16 lugares no valor de R$ 282.490, e ainda uma van com acessibilidade no valor de R$ 325.000,
Inclusive, novamente foi juntado como anexo o referido certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV, de cada um dos automóveis listados. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou ainda que os veículos acima listados foram adquiridos com recursos vinculados específicos para cada categoria do veículo, porém, como o valor total de cada um superou o valor de recurso vinculado previamente repassado, a diferença de valor necessária para as aquisições foram complementadas com recurso advindo de emenda impositiva no valor aproximado de R$ 89 mil, indicada para a aquisição de veículos, cumprindo, portanto, o objetivo proposto. Diante de todo exposto e relatado, a Prefeitura Municipal reforça o seu compromisso em prestar as informações necessárias para essa augusta Casa Legislativa, bem como de trabalhar em prol do interesse público, inclusive melhorando sempre que possível o transporte de pacientes na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Por fim, sendo o que cumprir para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevado apreço e distinta consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Ofício número 08/2024, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura e Meio Ambiente para a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e demais vereadores da 19ª Legislatura, com meus cordiais cumprimentos, venho, pelo presente, em atenção ao requerimento 048/2024, encaminhado a apresentar as seguintes informações e considerações conforme segue abaixo. De imediato, é imperioso ressaltar e destacar que a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, através da divisão de licitação, já encaminhou por completo a cópia integral do processo administrativo de responsabilização número 05/2023, realizado na própria divisão de licitação desde o dia 14 de agosto de 2024, às 14h47, através de e-mail, o qual, além da Câmara Municipal, também foi remetido para o Ministério Público, em observância ao que dispõe o artigo 15 da Lei Anticorrupção. Porém, como ainda assim foi realizada nova solicitação de cópia integral do referido processo administrativo, número 05/2023, a Prefeitura Municipal junta em anexo o comprovante do envio realizado há mais de 3 meses, para confirmar e comprovar que a Câmara Municipal, bem como de qualquer vereador solicitante, já possuem conhecimento e acesso a referido documento. Já com relação ao processo administrativo número 031/2023, instaurado pela portaria número 282 de 17 de novembro de 2023, a Prefeitura Municipal informa que, assim como solicitado, juntou em anexo cópia integral do relatório final emitido pela comissão processante. Portanto, mais uma vez, gostaríamos de ressaltar que a Prefeitura Municipal se coloca à disposição dessa Igreja Casa Legislativa para esclarecer e colaborar com os requerimentos que foram formulados, preservando-se de modo imperial o interesse público e trabalhando sempre em prol do nosso município, diante de todo o relatado, sendo o que cumpria para o momento. Aproveito a oportunidade para elevar votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Marina Borges da Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Ofício número 07/2024, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, à Câmara Municipal de Bueno Brandão. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e demais vereadores da 19ª Legislatura, com meus cordiais cumprimentos, venho, pelo presente, em atenção ao requerimento número 046/2024, encaminhado a apresentar as seguintes informações e considerações conforme segue abaixo. De início, cumpre esclarecer que está juntado em anexo ao presente ofício os documentos solicitados, assim como o memorando interno Obras número 152/2019, o qual solicitava a autorização pelo prefeito municipal para a realização de termo aditivo de prazo do contrato administrativo número 150/2019,
referente ao processo número 027/2019, firmado com a empresa Duro na Queda Construções Limitada, para a execução de obras públicas de cascalhamento de um trecho de 5,6 km da estrada municipal que liga Bueno Brandão a Munhoz, sob a justificativa de se tratar de período chuvoso que impossibilitava a realização de vistoria dos trabalhos realizados pela empresa contratada, bem como da emissão de boletim de medição para posterior pagamento pela administração pública pelo serviço executado. Do mesmo modo, segue em anexo o contrato administrativo número 150/2019, referente ao processo número 027/2019, oriundo de concorrência pública número 01/2019, no qual figura como contratada a empresa Duro na Queda Construções Limitada, sendo o objetivo e execução, sendo o objeto a execução de obra pública de cascalhamento de 5,6 km da estrada municipal que liga Bueno Brandão a Munhoz, compreendendo materiais e mão de obra, conforme contrato de repasse número 2691, 1042, 133, 78/844407/2017, Mapa Caixa, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, com prazo de execução de 3 meses, assinado em 27 de março de 2019 pelas partes. Em sequência, está em anexo também o contrato administrativo número 327/2019, no qual figura como contratada a empresa Duro na Queda Construções Limitada, cujo objeto é a execução de obras públicas de pavimentação asfáltica em 6,6 km, estaca 0 até a estaca 330, da estrada municipal que liga Bueno Brandão a Munhoz, compreendendo materiais e mão de obra, conforme o contrato Finisa número 0531-902, DV 50, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, com prazo de execução de 2 meses, assinado pelas partes no dia 26 de novembro de 2019, além de conter o primeiro e do segundo termo aditivo que foram realizados ao referido instrumento. Não obstante, também encontra-se anexo a ata de registro de preços número 101/2021, referente ao processo licitatório número 542/2021, pregão presencial número 067/2021 e registro de preços número 029/2021, na qual figura como contratada a empresa Duro na Queda Construções Limitada, tendo como objeto a execução de serviços de manutenção de vias, compreendendo o transporte, o fornecimento e aplicação de concreto betuminoso, usinado a quente para a realização de operação denominada de tapa-buraco, nos perímetros urbanos e rurais do município de Bueno Brandão, pelo critério de menor preço por item, por um período de 12 meses, assinada pelas partes no dia 16 de dezembro de 2021. Por conseguinte, ainda em anexo, encontra-se a ata de registro de preços número 070/2023, oriunda do processo licitatório número 027/2023, pregão presencial número 016/2023, registro de preços número 012/2023, a qual figura como contratada a empresa Duro na Queda Construções Limitada, tendo como objeto a execução de serviço de manutenção de vias, compreendendo o transporte, fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente para a realização de operação denominada tapa-buraco, nos perímetros urbanos e rurais do município de Bueno Brandão, pelo critério de menor preço global por lotes, por um período de 12 meses, sendo assinada pelas partes no dia 11 de maio de 2023. Do mesmo modo, acerca da solicitação do valor total gasto com a empresa contratada Duro na Queda, segue também anexo a relação de pedidos realizadas em nome da contratada para a realização e execução de tais obras públicas. Assim, conforme requerimento apresentado para essa augusta Casa Legislativa,
A Prefeitura Municipal tem a honra de apresentar em plenário os documentos solicitados, ressaltando o seu compromisso em realizar obras públicas que tragam bem-estar, conforto e segurança para os nossos cidadãos, principalmente quando se trata de obra pública, de pavimentação ou de operação denominada de tapa-buraco, haja vista que todos precisam de uma condição mínima para trafegar nas vias, tanto urbanas quanto rurais. Reforçamos por meio deste ofício que a Prefeitura Municipal trabalhou e tem trabalhado de forma árdua para garantir e preservar o interesse público em cada obra que é realizada em nosso município, possuindo diversos servidores públicos que estão sempre acompanhando as obras, bem como fiscalizando os serviços que são realizados pelas empresas contratadas em processos licitatórios, o que só confirma o nosso compromisso em trabalhar em prol da nossa cidade e para a nossa população, não havendo indício de má-fé ou conduta ilícita nos procedimentos que são realizados. Portanto, mais uma vez, a Prefeitura Municipal se coloca à disposição dessa igreja, Casa Legislativa, para que juntos possamos trabalhar por uma cidade mais harmoniosa e unida, diante de todo o relatado, sendo o que cumpria para o momento. Aproveito a oportunidade para elevar votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Marina Borges da Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 024/2024, de iniciativa do senhor prefeito municipal. O projeto de lei complementar tem por objetivo alterar dispositivo da lei municipal número 562, que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Bueno Brandão. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 024/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 024/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 024/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 024/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 058/2024. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo regulamentar o serviço voluntário no âmbito do município. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 058/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 058/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 058/2024, salvo emenda. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 058/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024. De iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins. O presente projeto tem por objetivo... Não, aqui está diferente.
Alterar, não está especificado aqui, adicionar prestação de serviços. Isso? Como é que ficou? A regulamentação dos serviços voluntários. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, quem se encontra na casa, colaboradores e quem nos acompanha à distância. Eu não ia nem falar, mas como não está especificado na ordem do dia, na ordem dos trabalhos, cabe aqui de ler novamente a emenda, né? Fica autorizado que pessoas física e jurídica possam custear e ou executar melhorias nos espaços públicos municipais, apresentando justificativa técnica ao Poder Executivo Municipal. Essa é a emenda. Ou seja, direito das pessoas, já acontece isso, só que não tem a legalidade sobre tal, as pessoas poderem colaborar com os seus próprios bairros, as próprias comunidades e que inclusive com a própria administração pública. Nada mais do que isso. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A emenda aditiva número 001/2024 ao projeto de lei número 058/2024 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 059/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto altera o PPA quadriênio 2022-2025 e abre no orçamento vigente crédito adicional especial, um valor de R$ 18.000, para subsidiar despesas com o cinema itinerante. O crédito aberto será coberto com recursos provenientes de anulação. Projeto número 059, de 11 de novembro de 2024, altera PPA, quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, crédito adicional especial. O prefeito municipal de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculada a programas já existentes, conforme classificação abaixo e abre no orçamento vigente, Lei 2.684, de 8 de dezembro de 2023, LOA 2024. Crédito adicional na importância de R$ 18.000, distribuído as seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 18.000. Secretaria de Cultura. Cultura ao alcance popular, R$ 18.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Audir, conta R$ 17.590. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Secretaria de Cultura. Cultura ao alcance popular, menos R$ 18.000. Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e Audir conta 17.590-0, no valor de menos R$ 18.000. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Artigo 4º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente de 30% do referido artigo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, 11 de novembro de 2024. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias número 020500 13 392 0007 2396 0000 3 390 3900, que subsidiarão as despesas com a realização de sessões de cinema itinerante com recurso da Lei Aldir Blanc, número 14.017, de 2020. Sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.629, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.684, de 8 de dezembro de 2023, sendo que cumpre para o momento. Aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 11 de novembro de 2024, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto ora lido vem acompanhado da declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E também da metodologia do impacto orçamentário e financeiro para 2024, 2025 e 2026. Isabel Cristina de Moraes, contador. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 059/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 059/2024, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 059/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 059/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 051/2024, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 052/2024. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente a requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único, e artigo 206, inciso 13, a dispensa de interstício mínimo para aprovação em segundo turno do projeto de lei número 059/2024, na reunião ordinária do dia 18 de novembro de 2024. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 18 dias do mês de novembro de 2024. Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 051/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 052/2024, do vereador Aristeu Brolese Filho. Requerimento número 52/2024. Senhor presidente, o vereador signatário deste requer, satisfeitas também as formalidades regimentais, seja aprovado o presente documento e enviada a cópia ao grupo EPR Sul de Minas, para que sejam aplicadas medidas em caráter de urgência para ampliação da captação de águas pluviais na rodovia Prefeito Elcio Barbosa de Alencar, rodovia MG 295, trecho próximo ao Alto Posto Henrique, no encontro da rodovia com a estrada, que dá acesso à propriedade do senhor João do Jaco, Maria Alcinda, Fábio Veiga e outras 6 famílias que precisam da estrada para ter acesso às suas propriedades e moradia. Tal solicitação tem a finalidade de reduzir os estragos causados com o escoamento das águas pluviais,
pois as águas estão se direcionando para a estrada supramencionada e a erosão forma vários buracos, atoleiros e deixa a estrada escorregadia, dificultando a trafegabilidade, aumentando o risco de acidentes e gerando prejuízos aos condutores. Saliento que a captação adequada das águas pluviais impede a erosão, sendo solução para a conservação da estrada e traz como benefício indireto a alimentação dos aquíferos subterrâneos. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 13 de novembro de 2024. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Bueno Brandão. Em votação em turno único, o requerimento número 052/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Conforme parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno e de acordo com o requerimento número 051/2024, aprovado pelo plenário, haverá a quebra do interstício mínimo para apreciação do projeto de lei número 059/2024. Portanto, prosseguimos com os trabalhos, considerando a leitura anterior do projeto de lei número 059/2024. Novamente, em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 059/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 059/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 059/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 059/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar 024/2024 e os projetos de lei números 058 e 059 de 2024, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei complementar 024/2024 e dos projetos de lei números 058 e 059 de 2024. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 024/2024 e dos projetos de lei número 058 e 059 de 2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2024. Senhores, dispensa a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 024/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 058/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 058/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 059/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2024.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.